Alô, alô, Vila Anglo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Oi, eu sou a Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria do projeto Comida e Cultura e do estúdio Escotilha. Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram @Projeto Comida e Cultura ou no canal do YouTube Comida e Cultura. Você já parou para pensar que o alimento, a comida, estão relacionados não só com a nossa saúde, mas com muitos aspectos da nossa vida? A maneira como fomos criados, o lugar que moramos, da onde, como e de quem compramos, perto de quem moramos, quem seguimos, quem amamos. Hoje quem conversa é Elaine de Azevedo. Comida e Cultura. A Elaine é nutricionista com mestrado em agroecossistemas, doutorado em sociologia política e pós-doutorado em saúde pública. Atualmente ela é professora na Universidade Federal do Espírito Santo, com pesquisa em sociologia da alimentação, da saúde e do meio ambiente. Ela é autora também do livro Alimentos Orgânicos e do podcast Panela de Impressão. Então, muito obrigada, Eu que agradeço a oportunidade, e o convite, a delicadeza para falar, Achei incrível, então, essa trajetória e queria que você falasse, então, como é que surgiu essa ideia do podcast Panela de Impressão. Então, eu sou uma pessoa bem inquieta. Em agosto, eu tinha planejado uma licença sem vencimento para sair da universidade por motivos pessoais. E um dos planos da licença para essa fase da vida é fazer mais do que eu gosto e acredito. E eu acho que a academia, ela está um pouco fechada, ela está um pouco ensimesmada e não está conseguindo chegar nessa ponta, não está conseguindo chegar onde o povo está e nem falar a linguagem do povo. Então, eu acho que como professora, também eu preciso me reinventar. Conhecer novas estratégias para difundir conhecimento, para além das aulas teóricas e tal. E o podcast é uma dessas experiências, é uma dessas estratégias, Foi um projeto do início da pandemia, eu ainda estava na universidade, e muitos alunos e amigos que me ouvem falar nos cursos, eles vêm me incentivando para isso. Eu tenho essa linguagem que tu escuta no podcast, eu tenho essa linguagem em sala de aula, Então é uma linguagem que é acessível, eu acho, e que ela já, usando a estratégia correta, podia chegar a mais gente, Meu conhecimento é muito político, ele é ativista, então ele propõe mudanças tanto pessoais como estruturais no nosso modo de comer, de produzir comida, de viver. Então me parece que essa abordagem precisa ser mais difundida, Eu entendo hoje que a gente precisa contaminar com utopia, como eu venho dizendo recentemente, Especialmente nesse contexto político e alienante que a gente vive, Muito interessante. Agora, você falou, você tem todo um ativismo, mas o que eu achei muito interessante do podcast, eu achei muito interessante porque eu acho que você aborda temas que são polêmicos, muitas vezes, mas você tenta dar os vários enfoques que esse tema aborda. Você consegue demonstrar pelo menos vários pontos de vista e eu acho que isso é muito importante, principalmente nesse momento que a gente vive tão polarizado aqui no nosso país, principalmente, mas até podemos dizer no mundo todo, E eu queria já entrar então num dos episódios que você fala sobre o vegetarianismo. Você fala uma frase lá que eu adorei, eu queria que você comentasse um pouquinho, que é: o vegetarianismo é um propulsor da imaginação sociológica. Bem, na verdade, apesar de que claramente eu procuro esse olhar de tolerância, porque as próprias ciências sociais, tanto a antropologia quanto a sociologia, elas trabalham com a complexificação dos temas e também com a tolerância. Então, são ciências que estão preocupadas com essa inclusão, com essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de outras culturas, daquele que é diferente de você. E o tema do vegetarianismo ele é muito instigante como uma temática sociológica, porque são diferentes abordagens, entre aspas, contra e a favor, que compõe um quadro de imaginação sociológica que eu desconheço outro tema que provoque. Então, quando eu dou aulas de introdução à sociologia, por exemplo, para alunos de qualquer disciplina, qualquer curso, eu uso a discussão do vegetarianismo porque ele consegue promover toda essa amplitude de discussão, essa coisa tão rica, E as feministas lésbicas se reconhecem ali dentro, assim como a lésbica carnívora, Então, eu acho que é importante, quando você conhece todo o quadro, você consegue entender também o que move realmente o ser humano.
vegetariano. Quando você estuda o vegetarianismo nessas diferentes abordagens, social, de saúde, cultural, fisiológica, você acaba compreendendo que a única que é inquestionável é a dimensão ambiental. E aí é que o ativismo vegano e vegetariano tem que focar. E os outros todos têm brechas, mas se você prestar bastante atenção, apesar de colocar uma amplitude de pontos de vistas, a gente não está buscando a imparcialidade, a gente está buscando a tolerância, mas está buscando também a complexidade que envolve as escolhas humanas. E eu acho que é por isso que o podcast é um tema tão interessante, né? E realmente é um podcast ou é uma visão que traz realmente, coloca em pauta a nossa dificuldade de aceitar outras visões. É uma dificuldade, e a gente tem uma série de preconceitos mesmo, né? Eu achei tão interessante, quando você falou que Hitler era vegetariano, eu quase caí para trás, porque na minha cabeça não fechava, assim, né? E aí achei muito legal essa colocação, né? Faz com que realmente a cabeça dê um salto, assim, você fala, opa, então não é bem assim, né? E não é mesmo. E por mais que a gente tente ser cabeça aberta e tal, eu me peguei nesse momento, eu tropecei ali. Por que você tropeçou? Eu pensei imediatamente, falei, como é que Hitler, que era aquele cara abominável, que, né, na minha cabeça não pensava no outro, era individualista, como é que ele poderia ser vegetariano, né? Então, ele pensava no outro, sim, só que só no outro igual, ele pensava em toda a Alemanha pura para eles, para os arianos, né? Então, a ideia, você sabe que o movimento ambientalista europeu começou durante o nazismo. A visão do nazismo era um país puro, uma raça pura, né, alimentos puros para um povo escolhido, né? Apesar que o escolhido é o judeu, né? Na verdade, o Hitler trabalhava essa perspectiva de pureza do povo. E a pureza está ligada, no caso, ao consumo de alimentos animais, né? Então, tem um livro da Mary Douglas, que é uma antropóloga, que ela fala em pureza e perigo. Quando tu começa realmente a querer higienizar tudo, tu pode chegar a higienizar, inclusive, o que tu considera como contaminado, né? Então, basicamente, assim, cai muito bem uma ideia de pureza via o que tu come, né? Porque tu está falando da ideia de nós somos o que comemos, né? Que é outra ideia que não fecha muito, né? Essa somos o que comemos, ela é tão batida como aquela que o teu alimento seja teu medicamento, né? Na nutrição todo mundo usa isso, mas ela é muito mal interpretada. Tem muita fala que diz que os povos pacíficos são vegetarianos e os guerreiros são carnívoros, inclusive estudos antropológicos, né? Falta falar dos pacíficos que comem carne e dos guerreiros ou neonazistas que são veganos, como eu tentei problematizar, porque não é só o que entra pela boca. Afinal, você deve conhecer muitas pessoas maravilhosas e humanas que não são veganos, certo? E muitos veganos cretinos também. A gente não é o que come no sentido literal, né? Senão estava fácil de ser pacifista, de ser humano, né? Se tu me permite aqui, eu acho que quem explica muito bem isso é o Rudolf Steiner, que é o precursor da antroposofia. Fala o seguinte, que se você trabalha em ser realmente humano em você mesmo, você se liberta dessas forças externas que te transformam em um animal violento se tu come carne ou num ser humano pacífico se tu é vegetariano. Ele quer dizer que essas forças animais ou vegetais só conseguem te influenciar a ponto de te transformar se você não age a partir da sua própria consciência. Ou seja, não é o vegetarianismo que te transforma num cara consciente e pacífico. É a sua autoconsciência trabalhada sobre a importância da paz, da coerência, é que te faz buscar o vegetarianismo. Não? É do outro jeito. Ou seja, você deve buscar ser livre de modo que o que você come não impeça você de ser o que tem potencial para ser. Então ele vai falar que o alimento consegue te influenciar a ponto de te tornar pacífico ou violento por causa da dieta, é porque você não está trabalhando com a sua própria liberdade. Então eu gosto dessa ideia, né, de que não é só o que entra pela boca, né? Eu queria te perguntar em relação a tudo isso que a gente está falando do vegetarianismo e do veganismo, então em relação às questões ambientais mesmo de fato. Você não acha que não existe uma única solução, né? Porque não dá para querer que todo mundo vire vegano, então, ou que todo mundo aceite ou queira comer hambúrguer feito agora, esses feitos a partir de vegetais, enfim. Como é que a gente faz, então, para resolver essa questão ambiental, né? Você está falando em radicalismo, né? A gente foi radical até agora. A gente foi radicalmente destrutivo, a gente detonou a natureza de forma radical, o sistema alimentar chegou no máximo da destruição, da ambição pelo lucro máximo, da falta de ética, do cuidado com outros seres e com a gente mesmo, né? Então, agora nós estamos sem opção, porque se a gente tivesse sido um pouco mais equilibrado nesse caminho, agora a gente poderia continuar por mais tempo com equilíbrio. Agora, o único jeito da gente continuar, ainda ter possibilidade de um futuro
futuro nesse planeta é sendo radical. Essa que é a minha sensação. A gente não tem opção agora. Se a gente tivesse seguido um caminho de equilíbrio, de parcimônia, de respeito, a gente teria mais anos pela frente. Mas a gente não vai ter. E isso está todo mundo mostrando. As discussões do antropoceno, das mudanças climáticas. Então, assim, por exemplo, um exemplo, né? Essas dietas hiperproteicas são um bom exemplo. A gente foi ao hiperproteico sem controle, sem consciência, sem observação sobre os efeitos na natureza, nos animais e na nossa saúde. A gente só pensou na produtividade física, máxima produtividade intelectual, e não viu que para ser saudável a gente tem que ter, por exemplo, natureza. Então agora a gente vai ter que ir para o hipo mesmo. Você entende? O que eu quero te dizer é que a gente não vai ter caminho do meio agora. É tudo ou nada nesse jogo, porque a chance de perder é muito grande. As geleiras estão derretendo, ou para tudo, ou não tem como detê-lo. Eu acho que isso não vai mudar. A gente vai morrer sem esse processo de radicalização. Mas todos os especialistas falam, agora é hora de fazer a mudança radical. Porque nós fomos radical, né? Eu não sei se vai acontecer, porque veio uma pandemia dessa, né? Veio uma grande possibilidade de mostrar para a gente. E quando a França abriu as fronteiras, abriu as lojas, e a China também, o povo saiu correndo para comprar em loja de grife. Aqui a gente não precisou nem acabar de morrer, né? Estamos morrendo ainda, as pessoas já estão se atracando no comércio, como aconteceu no Rio de Janeiro essa semana, né? Então, o que mais a gente precisa, né? Uma grande onda que cubra tudo, diz a nossa profecia antropocêntrica, mas eu não sou pessimista. Eu vou até o fim, porque eu vou atrás da utopia. É ela que me move, mas a gente tem que ser radical. Então, agora, não tem jeito. É difícil ser otimista, né? Vendo tudo isso que está acontecendo e você me falando isso, que, bom, não temos caminho do meio, realmente a gente está indo contra o muro a 500 km por hora, vai bater. Tudo isso que está acontecendo está mostrando isso pra gente, né? É o que você falou, as pessoas, quando abre a possibilidade de consumir, elas vão consumir mais, né? Eu entendo que, assim, o ser humano está fadado ao extermínio. Eu gosto de pensar como o Gramsci, que fala pessimista no pensamento, mas otimista na ação. A gente não vai parar tudo agora, né? A gente tem muitos amores, tem muita coisa boa ainda. É por isso que a gente vai lutar, né? Para os nossos amigos, para os nossos amores, que resta da natureza. Então, a gente não vai parar, né? A gente vai até o fim. É, por isso que a gente está nessa, né? Por isso que a gente está nessa, nesse sentido do otimismo. Né? A gente não vai jogar a toalha agora. Num outro episódio, você diz que a gente não pode afirmar que existe uma única alimentação saudável. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se a gente for analisar o que é uma alimentação saudável, ela é uma construção social. É um termo da sociologia que diz que cada pessoa constrói o que é saudável. É que nem felicidade. O que é felicidade? Ela é uma construção cultural, individual. Não é um conceito pronto que a ciência tentou trazer para a gente. E tenta até hoje. Então, o que no nosso conceito dentro das ciências sociais, a alimentação saudável ela é definida pela cultura. Então, nós tínhamos uma alimentação saudável definida pela cultura local, pela geografia. Se a cultura é plural, então a alimentação saudável também é plural. Admitir que a gente quer um tipo de alimentação saudável é admitir que a gente é único e que não é todo mundo igual, né? E fora as subjetividades, né? Um vegano, ele vai olhar para uma dieta saudável muito diferente de um indiano que segue a Ayurveda e vê o leite e o mel como sagrado. E também diferente de um bioquímico, de um nutricionista, biologicista, que entende a dieta com base em nutrientes. No fundo, isso também é cultura. Como que eu vejo o mundo é a cultura. Mas enquanto tiver diversidade humana, vai ter diversidade de pensamento sobre o que é uma dieta saudável. O consenso é monocultura, né? Que é muito mais fácil de controlar. Então, monocultura da mente, que é o livro da Vandana Shiva, né? É o que o neoliberalismo, o fascismo desejam. Todo mundo igual para controlar mais e melhor. Então, vai ter sempre muitas dietas saudáveis, porque a gente é a favor da diversidade. Essa diversidade está em perigo, mas ela ainda existe e é o autor realmente da vida criativa, né? Acho que a gente ainda está atrás de manter essa diversidade e de respeitá-la, né? Bom, isso tem a ver com a pergunta que eu ia te falar sobre essas dietas saudáveis globais, né? Que vêm sendo pregadas aí com essas ideias modernas. Na verdade, como é que elas influenciam nas culturas ou, melhor, na perda dessas culturas locais, né? Então, essas ideias modernas, quando você fala modernidade, a modernidade tem como premissa o conhecimento científico.
E a ciência é aquela que traz a padronização, a ciência moderna, essa ciência biologicista, essa ciência baseada em evidências, porque tem várias ciências também. A gente pensa sempre numa ciência como uma coisa uniforme, mas não é. Então, essa ideia de ciência moderna trouxe a ideia de uma dieta saudável, baseada em calorias, em peso e altura, em determinados nutrientes, e que todo mundo tendo aquele peso e altura, sendo do sexo masculino, vai comer a mesma dieta saudável para poder ter a produtividade. Que ela não pensa exatamente nas tuas questões, por exemplo, de ser uma mulher lésbica e optar por não comer carne, porque tu questiona patriarcalismo, por exemplo. Essa visão não cabe dentro de uma perspectiva científica padronizada. Então, a ideia moderna de padronização, ela retira todo elemento cultural, retira a diversidade, retira tudo que é bom, tudo que é interessante de pensar e faz uma nutrição simplificada, uma perspectiva bem mono e pouco efetiva, porque continuamos morrendo de várias doenças, continuamos, né, cada vez mais com problemas de obesidade, de câncer, diabetes, essas doenças ligadas à alimentação. Ou seja, perdemos a questão da cultura que não foi introjetada pelo estudo da nutrição, que é quantitativa, essa nutrição que tu está falando aí dentro dessa ciência moderna, ela acabou trazendo essa desqualificação das culturas locais. Não perda, porque elas existem, né? Elas estão aí, ainda bem. E a gente continua se alimentando e resgatando essas premissas culturais. Por isso que eu sempre digo que um curso de nutrição, ele podia ter muito mais antropologia e sociologia, a gente ia ser muito mais saudável, além de ser um curso melhor de fazer, porque é muito chato fazer nutrição. E quando a gente trabalha, eu tive restaurante muito tempo, então sempre tinham as nutricionistas que vinham, e depois na escola, agora com as crianças também tem as nutricionistas, e é difícil achar uma nutricionista que entenda o todo, assim, realmente parece que elas pensam assim em compartimentos, assim, e só querendo entender o que tem dentro daquele alimento, sem entender absolutamente nada do que está acontecendo ali naquele momento. Alguns cursos você tem no primeiro semestre 30 horas, num curso que vai ter, sei lá, 900 horas, nem sei quanto é que tem, né? Muito pouco. É que nem um curso de medicina que tem 30 horas para entender o SUS. Como é que vai ser daqui médico que queira trabalhar no Sistema Único de Saúde, entendeu? Então, essa realmente é essa questão com relação à universidade, né? Como ela está separada das questões, né? Então, esse sistema de uma ciência moderna, ele é um curso totalmente desconectado com a realidade, na sua forma mais geral. Apesar de que há ali dentro já muitas pessoas que estão questionando, né? De forma geral, é bastante complicado mesmo. Não, eu conversei aqui já com outras nutricionistas que têm um pensamento assim como o seu, mais amplo. Assim, é mais fácil para mim criticar, né? Porque eu realmente estou do outro lado, na verdade. Quando aperta lá, eu falo, sou socióloga, porque eu não compreender esse reducionismo. Então, a crítica procede. Eu só estou querendo também dizer que tem mudanças, né? Apesar de eu costumo também dizer que essas mudanças estão muito mais nas mãos dos chefes de cozinha, dos culinaristas, de ambientalistas, do que da nutricionista. Você pode ver que a discussão que se faz nisso está muito mais forte na gastronomia, por exemplo, com relação a essas questões de politização da comida, etc., do que na nutrição, né? Mas o pessoal está correndo atrás. A gente está vendo cada vez mais, né, os restaurantes e os chefes querendo se aproximar, como você se aproximou, né, dos pequenos produtores aí nessa sua trajetória, né? Que você falou que foi o que abriu para você tudo isso, e agora eu vejo que dentro da gastronomia realmente a aproximação com o pequeno produtor está sendo uma maneira de transformar realmente os cardápios, né? E uma maneira muito interessante e boa, né? Para a gente tentar frear esse impacto aí que você estava falando. Eu queria perguntar também sobre a questão da monocultura e do agronegócio, como é que ele impacta nos nossos corpos e na nossa saúde? Então, de forma bem simplificada, né? Esse agronegócio produz alimentos como trigo, milho, soja, cana, que vão ser industrializados e transformados em massa, bolacha recheada, gordura hidrogenada, doces de péssima qualidade, e são baratos, são vendidos por um marketing que engana e é pago por essas mesmas indústrias que corrompem com dinheiro os governantes e os políticos corruptíveis para fazerem leis que apoiam essas empresas, que flexibilizam esses alimentos de baixa qualidade e baratos e que hoje disponibilizam em todo lugar, até no mercado institucional, na merenda escolar, por exemplo. Aí o povo come só isso, que é mais barato e acessível, e adoece. Isso é um resumo de como que o agronegócio produz e incentiva a
gente ia comer. Aí tu vai numa comunidade, num mercadinho ali, que só tem isso. Televisão só tem isso. Na Amazônia, o barco que chega produz isso. Na merenda escolar, o governo retira os 30% da agricultura familiar e coloca, como o Dória fez aqui, o alimento de origem ultraprocessados, porque ele foi apoiado por essa indústria para poder fazer isso. Então tem dois problemas, a gente tem a indústria agroalimentar e a corrupção dos políticos. Outro dia, conversando com a Mônica Passarinho aqui, ela me falou, essa consciência de que nós somos natureza, a gente nasce com ela. Então, a criança tem. O que acontece é que a gente vai perdendo, né? Então, nós, como educadores ali na primeira infância, o que a gente tenta fazer é com que eles não percam essa consciência, né? De que a gente é natureza, enfim. Eu queria te perguntar, que exemplos você acha que a gente tem na natureza que a gente podia observar para mudar, né? Um pouco a nossa postura em relação a tudo isso? Então, eu costumo dizer, as pessoas falam muito, então falta educação, né, para combater os problemas que a gente tem hoje com relação, por exemplo, a uma consciência alimentar ou as questões políticas ou sociais, a gente precisa de mais educação. Eu já não acredito nisso. Tem duas coisas. Eu não acredito mais na educação, porque, por exemplo, quando eu vejo um povo como, por exemplo, o povo americano dos Estados Unidos, que tem acesso à educação e votaram no Trump, por exemplo, eu começo a pensar que o problema não é o acesso à educação, mas é o que é a educação, o que tem na educação. Então, quando você me pergunta o que a gente observa na natureza que pode nos educar, eu digo tudo. Eu acho que é só na natureza e com algumas comunidades que ainda vivem perto dela, né, que são comunidades tradicionais, que a gente pode reaprender valores humanos que não estão nem na educação mais. Para mim, é a maior escola, é a igreja mais ética que existe. Porque os nossos valores estão sendo destruídos em cada queimada, em cada rio perdido pela mineração, em cada animal, cada abelha morta. A ciência que substituiu a natureza falhou, porque ela foi arrogante, ao ponto de pensar que a gente não precisa dela. Quando, na verdade, está tudo lá. Então, se a gente tem algum lugar ainda que a gente pode encontrar senso de ética, de cooperação, de equilíbrio, verdade, saúde, é na natureza. Então, ouso dizer que as escolas, a educação que ela ensina hoje, tanto é que eu aprendi que o Brasil foi descoberto. Eu também. Então, assim, ou seja, a gente não é na escola que a gente vai aprender. Se a gente conseguisse ter contato com os ancestrais, que alguém falou aqui agora, com os indígenas, que contem pra gente a história da versão de quem viveu a destruição ou a invasão, eles estão lá. Quando eu digo natureza, eu também estou falando desses povos tradicionais. Então, para mim, hoje, a verdadeira escola, a verdadeira natureza é trazer o resgate. Eu trabalho muito com os agricultores que produzem comida, né? Porque é lá que a gente pode ter ainda algum recurso educacional verdadeiro, com valores que fazem uma falta incrível hoje. Então, é tudo. Se você quer me dizer o que a gente pode aprender da natureza, é só da natureza que a gente pode aprender. Se a gente ampliar também essa visão do que tu falou também, que a gente não é... A gente é parte, a gente é natureza, né? Uma coisa separada. Essa separação é que a gente falhou lá atrás, né? E você sabe que outro dia, conversando com uma outra pessoa, ela me disse que nos povos indígenas, por exemplo, não existe a palavra natureza. Achei tão interessante, porque é isso, né? Eles não fazem essa separação, né? Por exemplo, isso tem uma cosmogonia também no hinduísmo, né? O hinduísmo acredita que os minerais são a primeira espécie humana, a primeira estrutura humana que está dentro da gente no corpo. Os vegetais são a segunda estrutura humana que está na nossa vitalidade. E os animais, a terceira estrutura humana que está no nosso instinto. A gente só tem uma racionalidade humana, né? A mais nesse processo, mas somos todos natureza. Se a gente realmente pensasse nisso, a gente estaria muito melhor, né? Mas a gente se colocou naquela inclusive foi as ciências sociais que trouxe isso muito claro também. Não, a gente não estuda a natureza, a gente estuda a sociedade, né? Essa separação que aconteceu muito forte no início do século XVIII faz a gente dizer, nossa, o rio está sujo, em vez de dizer, nós sujamos o rio. A gente separou, a gente fala, isso é uma estrada perigosa. A estrada não tem nenhuma estrada perigosa, né? Perigoso é você entrar nela a 180 km por hora. Essa separação cartesiana entre você e o mundo, né? O que está dentro, o que está fora, né? Muito bom te ouvir, Elaine. Comida e cultura. Minhas filhas estudaram em escola Waldorf e tem o que eles chamam de estágio agrícola, que eles ficam
uma semana na casa dos agricultores. E eu me lembro muito da experiência da minha filha mais nova, que teve uma experiência com esses agricultores familiares que tinham uma granja e que ela dizia, mãe, eles não compravam nada além do sal. Eles produziam tudo. Então, essa experiência ficou muito marcada, né? Além do fato de eu ter que trabalhar na enxada e na granja, realmente é o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos, é esse retorno para onde estão esses valores que eu falei lá em cima, né? Não tem outro lugar, não tem escola que consiga trazer isso. Eu tenho um monte de aluno que fala, ai, professor, tenho vontade de abrir o seu armário, meu maior desejo é olhar, saber o que você come. Eu como realmente, eu faço meu iogurte, eu compro as verduras orgânicas, consigo comprar o menos de industrializado possível, né? Mas tem leite condensado? Tem brigadeiro no aniversário? Tem, né? Eu ainda acho que existem memórias afetivas do brigadeiro que bolinho de missô não vai trazer, né? Mas tem missô também na minha casa, tem alimentos... eu acho que a gente come muito bem, eu faço pão, eu faço... Tem um equilíbrio. E quando eu vou sair, eu quero comer pizza, eu quero comer o que eu não como em casa. Então as pessoas falam, eu conheço um restaurante vegano, orgânico, integral. Eu falei, mas não precisa, gente, vamos comer uma porcaria, porque não tem nenhum problema comer eventualmente algum alimento, assim, desde que seja num contexto festivo. Mas é claro, eu procuro equilibrar muito, não porque eu sou radical, porque eu gosto de comer assim. Eu gosto de comer arroz integral, eu acho melhor que arroz branco. Eu não tenho nenhum problema com comida também, porque eu acho que o eventual não mata e eu não gosto de falar mal de nenhuma comida. Então, se alguém fala assim, carne faz mal, água faz mal, eu falei, depende, se for muito, afoga, né? Porque não existe comida ruim. O que existe são práticas humanas que mudaram estruturalmente muitas comidas, como o trigo, por exemplo, e que ele tornou-se alergênico. Ou o leite, né? Um leite totalmente manipulado, industrializado, aditivado, na embalagem longa morte. A imagem que eu tenho do leite, aquele alimento retirado na hora, na fazenda, né, do meu pai, no interior dos meus tios, eu não consigo pensar que ele pode ser um alimento alergênico, né? Não posso pensar que os indígenas, os indianos todos estão tomando um alimento alergênico. Tem visões do veganismo que eu respeito profundamente com relação aos produtos de origem animal, e eles têm muita razão. Porém, eu acho que não tem nenhum alimento que não seja saudável. Mas existem ações humanas que transformam o açúcar, também não mata. Se tu comer um bolo por dia, um pedacinho de bolo, é muito diferente de tomar 10 cafés cheios de açúcar e um monte de alimentos à base de açúcar de baixa qualidade. Eu penso bastante parecido com você. Eu acho que tem um equilíbrio, né, nas coisas, e que você altere o menos possível o meio ambiente à sua volta. Entenda que o que você vai escolher vai estar tendo impacto. E durante a quarentena, você acha que as pessoas estão se alimentando de forma diferente? Você acha que hábitos podem ser mudados com esse confinamento que muitas pessoas estão vivendo, né? Eu acho que o vírus só ampliou o que já existe. Então, quem está apavorado, com medo de contaminação e tem um pensamento super materialista, está comendo cada vez mais esterilizado, industrializado, delivery, e está lá em casa pensando nisso. Já os que estão com medo, mas acreditam no seu sistema imunológico, estão cozinhando mais, comendo alimentos frescos, orgânicos, mais agricultura familiar, com menos carne. Quem não pensa em nada, não mudou nada e continua como antes. Eu acho que está tudo igual, mais exacerbado. Agora, a gente ouve mais falar que as pessoas, eu acho que são nós privilegiados, têm acesso à internet, que por ali vem a informação, que as pessoas estão fazendo mais pão, comendo mais fresco, in natura, apesar de que existe pesquisa que mostra, sim, que o consumo de industrializado aumentou, mas também aumentou o consumo de produtos in natura, tipo arroz, feijão e trigo, que indica que as pessoas ninguém come trigo se não fizer pão ou bolo. Então as pessoas estão cozinhando mais. Agora, para dizer quem são essas pessoas, ou aumentou ou diminuiu, vai precisar de um tempo para fazer essas pesquisas que não foram realizadas na pandemia. Então, de forma geral, eu acho que, eu sempre digo que o vírus só amplia o que já existe. Então, quem comia porcaria está comendo muito mais porcaria. E quem tinha uma tendência a comer saudável, talvez começou a comer mais saudável. E essa é a grande oportunidade do vírus, né? Ele é uma lente de aumento. Então, eu acredito que tem gente realmente mais preocupada com a sua alimentação, repensando a relação com a carne, que afinal a pandemia, o vírus tem a ver também com o nosso sistema de produção de carne. Já foi dado o alerta, né? Que a gripe suína já deu, a gente ignorou. Agora veio o Covid. Vamos ver se vai precisar de mais um vírus para dizer que
sistema de confinamento animal pode promover vírus cada vez mais potentes e que a gente precisa realmente questionar esse sistema e, se não parar de comer carne, pelo menos parar de comer carne desse sistema convencional. O problema é que as pessoas veem o que elas querem ver, né? E ouvem o que elas querem ouvir. A gente está chegando ao final, então eu queria agradecer primeiro você muitíssimo e agradecer também a todo mundo que estava aqui, falar para todo mundo seguir a gente, Projeto Comida e Cultura, aqui no Instagram. E quero te fazer uma última pergunta. Elaine, você tem fome do quê? Hoje eu tenho fome de alteridade, tenho fome de empatia, de um povo ativo, povo não anestesiado, tenho fome de um povo consciente, movido por valores mais humanos, né, que considerem não a maioria, mas considerem a minoria. E eu morro de fome um pouco a cada dia por causa disso. Uma delícia mesmo te ouvir. Muito obrigada, parabéns pelo podcast. Também, estamos juntas e muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos e a todas. E um dia a gente se encontra, né, sem ser virtualmente, né? Tomara que sim. Comida e cultura. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Tô brincando, gente. Não vai gravar isso aí.